Rute, capítulo 1, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe com sua mulher e os 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e Malom e Quilom, os nomes de seus 2 filhos. Eles eram efrateus, de Belém de Judá. Ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa, e a outra Rute, e viveram ali por quase 10 anos. Malom e Quiliom também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para sua terra. Então ela partiu do lugar em que havia morado com as 2 noras, e enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Ide e voltai, cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor será bondoso convosco, assim como fostes bondosas com os que faleceram e também comigo. Queira o Senhor que cada uma de vós encontre segurança na casa de outro marido. Mas quando as beijou, elas começaram a chorar em alta voz. E lhe disseram: Sem dúvida voltaremos contigo para o teu povo. Mas Noemi respondeu: Voltai, minhas filhas, por que viris comigo? Poderia eu ter filhos para lhes dar como maridos? Voltai, minhas filhas. Ide, pois já estou velha demais para me casar. Ainda que eu dissesse que há esperança e me casasse esta noite e depois tivesse filhos, por acaso esperareis esperar até que eles crescessem? Esperareis por eles sem se casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Então elas começaram novamente a chorar em alta voz, e em seguida a órfã despediu-se de sua sogra com um beijo, mas Rute permaneceu com ela. E Noemi lhe disse: A tua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Volta também com ela. Mas Rute respondeu: Não insistas comigo, para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores irei também, e onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Rute estava inteiramente decidida a ir com ela, não se opôs mais. Assim, as 2 prosseguiram e chegaram a Belém. Quando entraram na cidade, houve ali certo alvoroço por causa delas. E as mulheres perguntavam: Será que esta é Noemi? Mas ela lhes respondeu: Não me chameis Noemi, mas sim Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Na fartura parti, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Por que me chameis Noemi, visto que o Senhor se colocou contra mim, e o Todo-Poderoso me afligiu? E foi assim que Noemi voltou de Moabe com sua nora Rute, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Só até aqui, mantenha sua Bíblia aberta, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que no nome santo de Jesus, o Senhor fale conosco através da exposição da Tua palavra. Pai querido, Deus santo, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, os nossos pecados e tudo aquilo que nos impede, ó Deus, de compreender as verdades da Tua palavra. Abre, Senhor, não apenas os nossos ouvidos, Senhor, mas a nossa mente e coração, para receber a Tua palavra de bom grado nessa noite, Senhor. Muda, Senhor, transforma, restaura nossas vidas por meio da Tua poderosa palavra, Senhor. Ó Deus querido, em nome de Jesus, que todos aqueles, ó Pai, que entraram aqui nessa noite, tristes, angustiados, abatidos, sem uma esperança,
possam encontrar na Tua palavra, Senhor, a única esperança. A esperança que vem do Senhor, a esperança que restaura a alma do caído, do aflito. A esperança que restaura a vida do pecador. A esperança que salva, Senhor. Que possamos encontrar Jesus nas páginas da Tua palavra. É que oramos nessa noite em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Uma história de esperança. Nós interrompemos a nossa série de mensagens sobre Gênesis para começar a partir de hoje essa série de Ruth. Eu confesso aos irmãos que eu ainda estou na dúvida de quantas mensagens ela será composta. Mas fique tranquilo, eu tenho certeza que a cada etapa do caminho nós vamos aprender muito à luz da palavra do Senhor. Por quê, pastor? Porque antes o meu projeto era apenas dividir em 4 mensagens. Era fazer uma exposição de cada capítulo, mas não dá, irmãos. Eu cheguei à conclusão que não dá para fazer dessa forma. Porque tem muitos detalhes que a gente precisa conhecer para poder realmente aqui cavar e descobrir todas as pedras preciosas, as joias preciosas dos ensinamentos contidos aqui no texto. O que eu vou fazer? Normalmente, quando a gente começa um novo livro aqui na igreja, eu faço toda uma introdução sobre o livro e começo a explicar uma série de outras questões sobre o livro, mas dessa vez eu não vou fazer isso. Como é que eu vou fazer? Como é que será essa série? A gente vai, à medida em que a gente for progredindo no texto e as situações forem sendo apresentadas pelo texto, a gente vai buscar a explicação em outros textos da palavra para poder compreender. Tá certo? Então eu vou explicar sobre o livro na medida em que a gente for desenvolvendo um raciocínio sobre o texto. Nós lemos todo o capítulo 1, e esse capítulo 1, ele traz para nós esse breve resumo do que está acontecendo com essa família, a família de Elimeleque e a família de Noemi. E esse primeiro capítulo, ele tem alguns momentos muito bem definidos. Há um primeiro momento, onde Noemi foge dos seus problemas, isso aparece do verso 1 até o verso 5. Depois Noemi toma a decisão de voltar para sua terra, e isso aparece do versículo 6 até o verso 18. E depois, um terceiro momento do texto, em que fala da amargura de Noemi com Deus. Noemi fica amargurada com Deus, e isso aparece do verso 19 até o verso 20. Eu li todo o capítulo para que você possa entender como aconteceu essa primeira dinâmica, esse primeiro momento do texto. Mas hoje eu vou me ater só aos primeiros 5 versículos. Então a gente vai caminhar e se aprofundar nesses primeiros 5 versículos. Lembra o que eu disse? A gente vai descobrir coisas sobre o livro na medida em que a gente for desenvolvendo na leitura. Então por isso é importante a gente ficar só com esses primeiros versículos para poder entender todo o cenário dessa história que está sendo contada. Então, essa primeira parte, eu chamei Noemi foge dos seus problemas. Mas para todo o capítulo, eu acho que uma palavra caracteriza muito bem: decisão. Decisão. Quais as decisões eu tomo e baseado no que eu tomo as minhas decisões? Essa é uma pergunta muito importante nesse capítulo. Baseado em que você toma as suas decisões? Mas vamos lá, vamos devagar. Vamos no verso 1 primeiro. A gente vai trabalhar nessa primeira sessão, do 1 ao 5, Noemi foge dos seus problemas. Diz assim a palavra do Senhor: na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe com sua mulher e os seus 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque e o de sua mulher Noemi, e Malom e Quilion, o nome dos seus 2 filhos. Eles eram efrateus, de Belém de Judá, e ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Algumas informações que o texto nos dá que são importantes para a gente entender. Lembra, a gente precisa, muitas vezes, mergulhar naquele contexto onde a palavra está sendo dita para que a gente possa extrair as lições. Então, fazer esse exercício é importante. Olha só, na história, o autor acabou de dar para nós qual é o período que isso está acontecendo, qual é o tempo. Ele diz assim, na época em que os juízes governavam. Mas o que significa isso? A gente vai precisar
de recurso de outro livro para poder compreender, certo? Volta uma página na sua Bíblia aí, no capítulo 21 de Juízes. Capítulo 21. O último verso do livro de Juízes, verso 25. Olha o que diz aí. Diz assim, ó: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Essa é uma informação importante para a gente entender o livro. Naquela época não tinha rei, cada um fazia o que parecia ser certo. Essa é a época em que ele está dizendo para nós em que a história acontece. Mas vamos a Juízes capítulo 2. O que significa essa expressão? Esse versículo que a gente acabou de ler, o verso 25, ele repete algumas vezes ao longo do livro de Juízes, tá bom? Ele repete algumas vezes essa expressão, para mostrar o tamanho da decadência que Israel vivia nesse período. No capítulo 2, a partir do verso 6, vai dizer assim: depois que Josué despediu o povo, os israelitas saíram para ocupar a terra, cada um para a sua herança. O povo cultuou o Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciãos que sobreviveram a ele e que haviam visto os grandes feitos que o Senhor havia realizado em favor de Israel. Então Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. E o sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, isso quer dizer, toda aquela geração morreu, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram os Baalins, adoraram o Senhor, abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, seguiram os deuses dos povos ao redor e os adoraram. Assim, provocaram a ira do Senhor, abandonando e cultuando Baal e Astarote. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos saqueadores que os roubaram. Ele os entregou nas mãos dos inimigos ao redor, os quais não puderam mais resistir. Por onde quer que saíssem, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme o Senhor havia advertido e jurado. Eles estavam em grande aflição. Olha o cenário que ele está descrevendo para nós. Depois da morte de Moisés, Josué assume a liderança do povo, e sob a liderança de Josué, eles tomam a terra de Canaã, a terra da promessa, a terra onde Deus disse que eles teriam descanso, a terra onde Deus disse que eles teriam leite e mel, uma terra de fartura, uma terra de bonança. E ali, naquele lugar, depois que a geração de Josué morre, o que diz o texto para nós é que aquela próxima geração se perdeu. Depois da morte de Josué e dos líderes daquela geração, Israel abandonou o Senhor. Na geração seguinte, aconteceu tudo o que Moisés havia dito e alertado ao povo para que não acontecesse. Por diversas vezes no livro de Deuteronômios, nós vemos Moisés alertando o povo, desde o capítulo 6, a que preparassem a próxima geração depois que entrassem na terra, para que quando eles entrassem na terra, eles não se desviassem dos caminhos do Senhor, eles não deixassem de obedecer aos mandamentos do Senhor. Infelizmente, eles não levaram a sério as orientações de Moisés. Eles abandonaram os mandamentos do Senhor e começaram a seguir os outros deuses que aquelas nações vizinhas cultuavam. E aí o livro de Juízes, então, vai apresentar um estado de tamanha depravação em Israel. Um período do abandono das leis, um período de pecado, um período de corrupção das gerações, um período de crueldade sem fim, um período de guerra civil, aonde cada um fazia apenas o que lhe parecia certo aos próprios olhos. Era cada um por si, cada um cuidando apenas dos seus problemas e fazendo apenas aquilo que era melhor para si.
e ignorando completamente aquilo que era certo aos olhos do Senhor. O que Deus disse sobre isso não era levado em consideração. Tanto é que o livro de Juízes vai apresentar para nós 6 juízes. 6 juízes. Mas quando você vai lendo, você vê que tem um padrão em todos os 6. Durante o governo de todos os 6 juízes tem um padrão repetindo. Israel peca, Israel abandona o Senhor, então Deus levanta uma nação vizinha que exerce poder sobre Israel e começa a os afligir. No meio da crise, da dor, Israel começa a pedir misericórdia ao Senhor, então Deus levanta um juiz sobre Israel, esse juiz conduz Israel à libertação, e então Deus deixa de punir Israel, Deus perdoa Israel. Mas aí assim que Deus perdoa Israel, o que acontece? Israel, o povo, volta de novo a pecar contra o Senhor. E aí o ciclo se inicia novamente. Então, ao longo do livro de Juízes, esse ciclo está se repetindo e ele vai se repetir 6 vezes. E o interessante, quando você lê todo o livro de Juízes, é perceber que a cada juiz a coisa toda é pior. Então, é como se fosse uma espiral descendente. A coisa vai indo de mal a pior a cada vez que esse ciclo se repete. Quando chega no final do livro, a gente vê como é que ele termina, como a gente leu. Cada um, naquele tempo, não tinha rei, não tinha alguém que governasse, não tinha alguém que liderasse o povo, não tinha alguém, como já havia sido prometido em Deuteronômio 17, um rei que governasse o povo com justiça, um rei que levasse o povo a cumprir os mandamentos do Senhor. Como não tinha esse rei, o povo fazia cada um aquilo que parecia bem aos seus próprios olhos, abandonando completamente a lei do Senhor. Era isso que estava acontecendo. Então, quando a palavra diz para nós, na época dos juízes, é isso que ele está querendo dizer. Que época é essa? Guerra civil, abandono da lei de Deus, pecado, corrupção moral, corrupção religiosa, idolatria em Israel, todo tipo de depravação acontecendo em Israel, cada um apenas cuidando de si, é esse cenário. E nesse cenário ele diz, na época em que os juízes governavam, houve fome naquela terra. Qual então era o problema enfrentado? Fome. Nesses primeiros 5 versículos, o problema enfrentado a priori é o quê? Fome. Fome. Poxa, pastor, fome? Mas você acabou de dizer que aquela terra era a terra que emana leite e mel, era uma terra de fartura. Deus prometeu que a terra ia ter fartura, por que eles estão então passando esse período de fome? Bom, aquela terra era a terra que emana leite e mel. Segundo a promessa do Senhor, aquela era a terra do descanso. Aquela era a terra onde a nação de Israel seria separada para viver adorando ao Senhor. Mas olha o que Deus também falou por meio de Moisés no livro de Levítico, capítulo 20. Levítico, capítulo 20. O verso 24 diz assim, mas eu vos digo, diz o Senhor, herdareis a terra deles, a terra de Canaã, a terra onde os povos estavam morando. Eu a darei a vós como propriedade, uma terra que dá leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos outros povos. Então, Deus tinha declarado a promessa. Ele daria aquela terra por herança para Israel, e era uma terra boa, uma terra de fartura. Agora vai a Deuteronômio, por favor, Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30. Olha o que Deus havia advertido ao povo, caso eles abandonassem os seus mandamentos. Ainda que eles possuíssem a terra, se eles abandonassem os mandamentos do Senhor, qual era a advertência? Capítulo 30, a partir do verso 17, diz assim, mas se o teu coração se desviar e não quiseres ouvir, e fores seduzidos para adorar e cultuar outros deuses, declaro-te hoje que certamente serás destruídos. Não prolongarás os teus dias na terra em que entrarás para possuir, depois que atravessares o Jordão. Convoco hoje o céu e a terra como testemunhas
convoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a extensão dos teus dias, para que habites na terra que o Senhor prometeu como juramento dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Agora, só ouça, por favor, não precisa abrir, mas ouça o que diz a palavra no capítulo 26 do livro de Levítico, versos 18 ao 20, diz assim: se mesmo assim não me ouvirdes, eu vos castigarei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados, pois quebrarei a arrogância do vosso poder, e farei que o céu, olha bem, farei que o céu seja para vós como ferro, e a terra como bronze. Naquele período histórico, as civilizações eram predominantemente agrícolas. Então o povo dependia do quê? De plantar e colher. Para quem vive da terra, o que precisa? Chuva. Precisa de chuva. E precisa que a terra frutifique a semente, para que a semente vingue. Senão todo o trabalho, por melhor que seja, vai ser em vão, sim ou não? Então disse o Senhor: o céu será para vós como ferro, a terra como bronze. Gastarei a vossa força em vão, porque a vossa terra não dará o seu produto. Então vocês vão trabalhar, vocês vão semear, mas a terra não dará o seu produto. E o que mais? E as árvores da terra não darão seus frutos. Não vai ter aonde colher. Se insistires em me contrariar e não quiseres me ouvir, trarei sobre vós 7 vezes mais praga, conforme os vossos pecados, disse o Senhor. E ainda há muitas outras passagens que não daria tempo da gente ler todas, aonde Deus declara do tanto que eles seriam punidos se abandonassem os caminhos do Senhor. Então, embora aquela terra seja uma terra de fartura, embora aquela terra seja uma terra de bênçãos, eles estão enfrentando fome por causa do pecado, da desobediência. Pastor, todo o mal que vem, toda a seca que vem é fruto do pecado? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas nesse caso, o que o autor está narrando para nós é um cenário de calamidade por conta do pecado. O pecado da nação de Israel havia feito com que o Senhor decidisse puni-los. Então Deus estava punindo, como um pai que disciplina o filho a quem ama. Deus estava punindo ali o seu povo. Então, com a fome, o que foi que Elimeleque e Noemi decidiram fazer? Qual foi a decisão então que eles tomaram? Qual decisão nós tomamos num tempo de crise? Eu sei que eu deveria fazer essas aplicações só no final, mas deixa eu te perguntar, se você estivesse vivendo nesse cenário, não precisa me responder não, mas pensa aí, pai, mãe, se você estivesse vivendo um cenário de crise, você está com a sua esposa e seus filhos, está desempregado, as portas estão fechadas e a coisa não está acontecendo, qual decisão você tomaria? O que você faria? Eu fiquei me perguntando isso essa semana. Eu fiquei pensando na decisão de Elimeleque e Noemi e fiquei perguntando, sinceramente, para mim, o que eu faria num momento de crise? Pense aí por alguns segundos, o que você faria? Qual decisão você tomaria? Como você lidaria com esse problema? Qual a decisão que eles tomaram? Bom, vamos para Moabe. Vamos para Moabe. Diz o texto que o projeto inicial de Elimeleque era apenas passar em Moabe um tempo, uma temporada, não era ficar lá permanentemente. Diz assim, por isso um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe. Bom, mas novamente, o que isso significa? O que significa Elimeleque ter tomado essa decisão? Diz Deuteronômio 30, verso 1 o seguinte: quando te acontecerem, ouça bem, quando te acontecerem todas essas coisas, a bênção ou a maldição que descrevi diante de ti, e te recordares delas em todas as nações para onde o Senhor teu Deus houver lançado,
e te converteres ao Senhor teu Deus, e obedeceres a sua voz, conforme tudo o que hoje te ordeno, tu e teus filhos, de todo o teu coração e com toda a tua alma, o Senhor teu Deus te fará voltar do cativeiro e se compadecerá de ti. E de novo se reunirá dentre todos os povos entre os quais o Senhor teu Deus te houver espalhado. Ainda que os teus exilados estejam na extremidade do céu, de lá o Senhor teu Deus te reunirá e te trará de volta. E o Senhor teu Deus te levará para a terra em que teus pais possuíram, e tu possuirás, e ela te fará bem, e te multiplicarás mais do que teus pais. O Senhor teu Deus circundará o teu coração, e o coração da tua descendência, a fim de que ames o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus lançará todas essas maldições sobre os teus inimigos, sobre os que estiverem te odiado e perseguido. Então tu te voltarás e obedecerás à voz do Senhor e a todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus te fará prosperar muito tudo o que fizeres, o fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais e o fruto do teu solo, pois o Senhor voltará e se alegrar em ti, como se alegrou em teus pais, e te fará bem, quando obedeceres à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e estatutos, escritos neste livro, no livro desta lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. O que a palavra estava dizendo para ele? Que se eles se arrependessem dos seus pecados, que se eles buscassem ao Senhor em arrependimento, com o coração quebrantado, contrito, então Deus se voltaria novamente para eles. Observe bem o que diz o verso 9, diz assim, e o Senhor teu Deus te fará prosperar muito, tudo o que fizerdes. Ou seja, o seu trabalho não será em vão, porque se no momento ele disse para eles, olha, se vocês me desobedecerem, vocês me abandonarem, vocês abandonarem os meus mandamentos, vocês irão trabalhar em vão, porque o céu vai ser como de ferro, o chão como de bronze, e o seu esforço vai ser inútil. Vocês vão tentar colher, mas as árvores não vão dar frutos, os animais não vão vingar o fruto do ventre, e nem os seus filhos também. Mas, se vocês me obedecerem, se vocês se arrependerem, então eu vou abençoar vocês. E o trabalho de vocês vai prosperar, e o fruto do ventre vai vingar, e o fruto dos animais vai vingar, e o fruto do solo vai vingar, pois o Senhor voltará a se alegrar em ti. O Senhor voltará a se alegrar em ti. O que Elimeleque e Noemi deveriam fazer então no tempo de crise? Buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Estamos enfrentando um momento de crise. Mulher, vem cá, pega aqui as crianças. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar, porque o mal que está vindo sobre nós é fruto da nossa desobediência, é fruto do pecado, é fruto de termos abandonado o Senhor, mas vamos orar, vamos buscar ao Senhor. Vamos nos colocar diante dEle com o coração quebrantado, vamos chorar diante dEle pelos nossos pecados, para que o Senhor se volte novamente para nós, para que o Senhor volte a se alegrar em nós, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor rompa esse céu de ferro e faça descer a chuva, para que o Senhor retire essa terra de bronze e faça com que a semente nasça, para que o Senhor possa abençoar o ventre dos animais, e o teu ventre, mulher, porque lembre, a bênção do Senhor se manifestava pelos filhos. Pelos filhos, riqueza não era propriedade naquele período histórico. A gente vai ver mais isso aqui, eu não vou adiantar não, você vai ter uma surpresa no final desse capítulo, quando a gente chegar lá ainda. Mas o fruto do ventre é um sinal da bênção e da riqueza, da verdadeira riqueza que vem do Senhor. Os filhos, como herança do Senhor. Então eles deveriam buscar a Deus em arrependimento, em obediência à sua lei, até que o Senhor restaurasse a sorte de Israel. Era isso que eles deveriam fazer. Infelizmente, o que eles decidiram fazer foi abandonar Israel, sair do lugar da promessa de Deus, deixar o lugar da promessa de Deus e ir para uma terra estranha, onde outros deuses que não o Senhor eram cultuados. Elimeleque tomou uma decisão baseada na circunstância. Você percebe isso? Ele era o pai, chamou sua esposa, falou assim, pega as crianças e vamos embora daqui. Por quê?
porque as circunstâncias são ruins, então vamos procurar uma outra alternativa, um plano B. Talvez pudesse até ter tido uma conversa aqui e dizer assim, mas meu amor, você não sabe que isso é um erro, que a lei do Senhor ordena que não façamos isso, que essa terra é o lugar da promessa. Deus prometeu aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que nos daria essa terra e que essa terra emana leite e mel, que aqui nós teríamos o descanso do Senhor e a prosperidade que vem do Senhor e o fruto do ventre. E Deus abençoaria o nosso cesto, a nossa amassadeira, o lugar de fazer pão. Deus abençoaria. Não, vamos embora. Está tudo dando errado, vamos procurar uma alternativa, um plano B. É isso que Elimeleque decidiu fazer, ir embora. O que Elimeleque está decidindo? Fazer o que parece certo aos seus olhos. Mas não é esse o tempo que o autor disse para nós? Esse tempo desse relato bíblico não é um tempo onde as pessoas estão fazendo só aquilo que é certo aos seus olhos e não aquilo que Deus disse que é certo através da sua palavra? Não foi isso que o autor disse para nós no primeiro versículo? Ele já começou mostrando para nós a época, o período. E você acha que foi à toa? Não. Por quê? Porque o período histórico em que Elimeleque vive também influenciou a sua decisão. Aquilo que a sociedade à sua volta estava vivendo também fez com que Elimeleque tomasse a decisão errada. Olha o perigo, irmãos, de sermos movidos por aquilo que está acontecendo à nossa volta e não por aquilo que o Senhor diz na sua palavra. Olha o perigo de sermos guiados por aquilo que está todo mundo fazendo, ao invés de buscar à luz da palavra de Deus o que Deus deseja que façamos. Olha o perigo. Veja se aquela geração e a sociedade do tempo de Elimeleque, do tempo dos juízes, não é muito parecida com a nossa hoje. Não é muito diferente, não. Cada um faz aquilo que parece certo aos seus próprios olhos. Hoje uma frase que você mais escuta é: bom, se você sente no coração que deve, vá em frente. Não é? Se o teu coração, né, diz para você o que você deve fazer, vai lá e faça. Estava falando sobre isso hoje na minha classe de batismo mais cedo. Irmãos, mas a palavra fala que nosso coração é corrompido pelo pecado, nosso coração é totalmente depravado. Totalmente depravado, depravação moral, depravação da identidade, depravação dos relacionamentos com Deus, depravação na nossa relação com o outro, depravação na nossa relação com nós mesmos, depravação na nossa relação com a natureza. Nosso coração é totalmente depravado pelo pecado. Não siga o seu coração, siga a palavra de Deus. Não vai pelo aquilo que parece certo aos seus olhos, vai por aquilo que Deus determinou na sua palavra. Saia, fuja dessa armadilha da serpente nesse tempo de dizer assim, bom, se você sentiu no coração, né? Se você sentiu, vai lá e faz. É outra forma da serpente dizer a mesma coisa que disse a Adão e Eva. Porque no dia que comeres, sereis como Deus. Como assim, pastor? Ué, era Deus que determinava o que era certo ou errado, não era assim? O que valia no Éden antes do pecado? O que Deus disse. O que a gente deve fazer? O que Deus falou para a gente fazer. O que a gente não pode fazer? O que Deus disse que a gente não pode fazer. Era muito simples. Então a nossa régua moral é o quê? O que Deus disse na sua palavra. A palavra do Senhor é o que a gente deve fazer. Mas agora, depois da queda, o que você sentiu no coração, vai lá e faz. Bom, foi isso que Elimeleque fez, o que parecia certo aos seus olhos. Qual a consequência disso? Como toda aquela geração havia abandonado a lei de Deus, ele tomou sua decisão baseando-se nas circunstâncias à sua volta, naquilo que os seus olhos conseguiam enxergar, ignorando que a sua terra, era a terra da promessa do Senhor, ignorando a lei do Senhor, ignorando o fato que Moisés os havia advertido a não se juntarem àquelas nações vizinhas, ignorando que aquelas nações, inclusive Moabe, eram inimigos de Israel, ignorando o fato de que eles cultuavam a falsos deuses. Apesar de tudo isso, ele foi para a terra de Moabe, seguindo o que parecia certo aos seus olhos. Bom,
qual é o resultado então dessa decisão? É a pergunta. Qual é o resultado dessa decisão? Vamos ver, verso 3. Diz assim: então Elimeleque, marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com 2 filhos. Imagina agora, uma mãe sozinha com 2 crianças. A coisa piora. Verso 4. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa e a outra Ruth. E viveram ali por quase 10 anos. 10 anos. Por que, pastor, isso piorou? Bom, primeiro porque Elimeleque morreu. Segundo, porque Malom e Quilom não são nomes próprios. São adjetivos. No hebraico, Malom significa adoentado. E Quilion significa definhando. O que sugere que as crianças estavam doentes, os jovens estavam doentes. Com algum tipo de doença degenerativa ou algo do tipo. O texto não fala muito bem. Mas Malom e Quilom não são nomes. São adjetivos. No verso 4, a coisa toda piora, porque vai dizer que esses filhos desobedecem à lei de Deus, casando com mulheres estrangeiras. A nação de Israel era proibida a dar os seus filhos em casamentos com outras nações vizinhas. Por quê? Porque Deus sabia que o casamento com outras nações faria com que Israel se corrompesse, buscando e adorando os outros deuses. Aqueles casamentos, aquelas alianças formadas, faria com que o povo de Israel viesse a se corromper. Mas lembra, na época dos juízes, cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Então eles ignoram a lei de Deus, que está lá em Deuteronômio 7, do 1 ao 6, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Mas aparece em Deuteronômio 7, do 1 ao 6, e depois do 9 ao 11, as consequências de que eles teriam se casassem com mulheres estrangeiras, a importância deles obedecerem ao Senhor. Por quê? Porque Deus os havia separado como um povo santo, um espelho para as outras nações. Outro fator aqui no verso 4 é nós compararmos qual era o projeto original, passar um tempo, como diz o final do verso 1, com a conclusão que ele fala no final do verso 4, quando fala assim, e viveram ali por quase 10 anos. Nossa, irmão, pensa nisso. A gente vai só por um tempo. Mulher, a gente vai só por um tempo. Só enquanto passar esse período de seca. Depois, quando a chuva voltar, a gente volta para casa e está tudo certo. Vamos pegar só um atalho por enquanto. A coisa está indo mal, mulher. Então vamos tomar esse atalho aqui, depois a gente volta para o caminho do Senhor. Vamos transgredir a lei só por um tempo, depois a gente volta. Vamos sair aqui dos caminhos do Senhor, mas não fica preocupada não. Logo mais a gente retorna. Logo mais, 10 anos. 10 anos. O que isso quer dizer? Se a proposta era passar só um tempo, porque eles sabiam que aquilo era errado de acordo com a lei, e agora o autor está dizendo, olha, passou 10 anos, está dizendo assim, eles perderam muito tempo. Eles passaram muito tempo por lá. Irmãos, uma coisa que os membros aqui da igreja têm me ouvido falar repetidas vezes, eu não me canso de repetir, e novamente nós estamos vendo isso no texto. Perde muito tempo na vida aquele que decide desobedecer ao Senhor. Então, novamente, eu vou repetir. Perde muito tempo na vida aquele que decide desobedecer ao Senhor. Não desobedeça ao Senhor. Não vá tomando decisões de acordo com seus próprios olhos. Tome decisões de acordo com a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque você tomar decisões de acordo com os teus próprios olhos te levará a desobedecer ao Senhor e perde muito tempo na vida quem desobedece a Deus. Perde muito tempo. Eles perderam 10 anos. Na verdade, Noemi perdeu muito mais do que isso. Ela perdeu tempo, perdeu o marido e perdeu os 2 filhos. Diz o verso 5 assim, Malom e Quilion também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Olha como é que o cenário foi só piorando, só piorando, só piorando, por conta da desobediência à lei de Deus. Ambos morreram, porque veja, qual é o resultado? O pai obrigou que Malom e Quilion casassem? O texto disse isso? Não.
E eles sabiam as leis do Senhor? Sabia. Desde criança aprendia a lei do Senhor. E sabia que não poderiam casar com mulheres estrangeiras. Então o fruto da decisão de Mahlon e Quilion é: ambos morreram. O pai morreu desobedecendo a lei, os filhos também morreram desobedecendo a lei. De modo que a sua mãe ficou sozinha numa situação terrível para uma mulher naquela época. Porque naquele período histórico agora, só tinham duas opções para uma mulher. E eu falo isso com muito respeito aqui às mulheres presentes, mas naquele período histórico era assim. Uma mulher que não tivesse marido e que tivesse perdido seus 2 filhos, só tinha 2 opções. Ou ela viveria na mendicância, ou ela se prostituiria. Não tinha outra opção. Entende? A gente está lendo um outro período histórico. Então, naquele momento, aquela mulher, o que restava? Mendicância ou prostituição? Uma situação terrível para a busca da sobrevivência daquela mulher. Mas, irmãos, o livro de Salmos, capítulo 19, ele, a partir do verso 7, diz algo maravilhoso para nós. Eu vou ler, preste bem atenção. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita, e ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo, e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis que o ouro, sim, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Também o teu servo é advertido por meio deles, e há grande recompensa em segui-los. Vou repetir. Também o teu servo é advertido por meio deles, e há grande recompensa em segui-los. Bom, havia uma esperança para Noemi. Havia uma esperança, ela sabia disso. Porque como conhecedora da lei, ela sabia que, de acordo com a lei do Senhor, haviam alguns estatutos que poderiam restaurar sua sorte, ou ao menos possibilitar um meio de sobrevivência para ela. Isso ela sabia. Então, a partir do verso 6, nós vamos ver Noemi tomando a decisão de voltar. Ela vai tomar a decisão de voltar para a sua terra. Por que ela vai tomar essa decisão de voltar para a sua terra? Porque todo o mal que aconteceu até agora, que nós lemos, foi fruto da desobediência da lei. Todo o mal. Mas há alguns estatutos na lei e que ela conhece e que ela agora, voltando para a sua terra, poderia buscar. Que esses estatutos acontecessem, fossem cumpridos. A partir do capítulo 2, nós vamos ver como o livro se desenvolve no cumprimento dessas leis. Só para a gente saber quais são, nós vamos ver a lei do pobre, da viúva e do estrangeiro. Então, veja, não tinha só essas 2 opções para ela, mendicância ou prostituição. Pela lei, porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, havia na lei um estatuto que falava sobre a viúva e como Israel deveria agir com a viúva. Então, nós vamos ver isso sendo cumprido. Vamos ver a lei do levirato. No momento certo eu vou explicar o que significa isso. A lei do jubileu e a lei do resgatador. Então, haviam alguns mandamentos na lei que poderiam restaurar sua sorte, ou pelo menos dar o final dos dias de maneira que ela não precisasse ficar na prostituição ou na mendicância, mas que ela poderia, ao menos, passar os seus dias de maneira um pouco mais digna, agora que ela já tinha perdido tudo. Ao longo da história, nós veremos como essas leis serão cumpridas e como essas leis irão restaurar a sorte de Noemi. Como a obediência a esses mandamentos. Veja, se foram as ações de desobediência do povo, daquela geração, daquela sociedade, que trouxe todo esse mal,
nós vamos ver como a obediência é o que vai restaurar e vai mudar essa história, transformando essa história numa história de esperança, de restauração, de amor, de recompensa do Senhor. Qual a grande ideia, então, pastor, que a gente aprende já nesse primeiro momento do texto? Bom, a lei do Senhor é perfeita. Ela gera vida, paz e derrama bênção sobre nós. Mas desobedecer à lei do Senhor nos traz dor e sofrimento. Essa é a grande ideia desses primeiros 5 versículos. A lei do Senhor traz bênção e vida sobre nós, mas desobedecê-la gera dor e sofrimento. E qual é a resposta que o autor desejava que os seus ouvintes originais dessem a esse texto? O que ele esperava que Israel desse como resposta diante dessa palavra? Que era preciso compreender que a lei do Senhor é sempre o melhor caminho. A lei do Senhor é sempre o melhor caminho a ser seguido. E que zelar pelo seu cumprimento nos traz segurança e respostas no tempo de crise. Como nós devemos agir nos tempos de crise? Zelando pelo cumprimento da lei do Senhor. Como? Como nós podemos guardar a nossa casa, a nossa família, nos tempos de crise, nos tempos de aflição, quando a fome bate à nossa porta, quando o desespero, quando o céu se transforma num céu de ferro e o chão de bronze? O que eu e você, pais e mães, responsáveis pelos nossos filhos, precisamos agir, precisamos dar como resposta a essa circunstância? O zelo por cumprir a lei de Deus até que o Senhor restaure a nossa sorte. Essa é a resposta que nós precisamos dar. E eu quero propor apenas 3 aplicações para a gente fechar a palavra nessa noite. 3 aplicações para o nosso tempo, para você sair daqui sabendo o que fazer com esse texto. Primeiro, a resposta certa diante de um momento de crise nunca é fugir dos nossos problemas. Eu falei para você, o que você faria? Não perguntei para você? A resposta nunca deve ser fugir dos nossos problemas. Nunca. Tentando fazer com que eles simplesmente desapareçam. Mas sim confiarmos que Deus trará a solução no tempo certo. Ao invés de fugir, se você está aqui hoje, está fugindo dos seus problemas, está tentando se esconder, está tentando fazer com que eles desapareçam, varrendo-os para debaixo do tapete, essa não é a resposta certa. A resposta certa é confiar em Deus, é buscar o Senhor de todo o coração, até que Deus se manifeste no tempo de crise. É para você se apegar mais ao Senhor e não abandoná-lo. Não fugir. Vou embora, vou para uma outra cidade, vou para um outro lugar, vou largar minha família, vou largar minha esposa, vou largar meu marido, vou largar meus filhos. Não faça isso, não fuja. Não fuja. O que Deus espera de mim e de você no tempo de crise é que nos apeguemos a Ele em confissão e arrependimento dos nossos pecados. Porque muitas vezes foram os nossos pecados que nos trouxeram até essa situação. Esperar que o Senhor mude a nossa sorte, nos agarrando a Ele e não fugindo dos problemas. Fugir não é uma opção. Uma segunda aplicação é que nos tempos de crise, a resposta não é tomar decisões baseando-se nas circunstâncias, mas naquilo que a palavra diz sobre as circunstâncias. Então, ao invés de você ser guiado pelos seus olhos, ao invés de você tomar uma decisão pelo aquilo que está acontecendo à sua volta, guie-se por aquilo que Deus diz acerca disso. Pastor, meu problema é X. Ok. O que a Bíblia diz sobre esse problema? A Bíblia diz isso, isso e isso. Então se agarre a isso. E não às circunstâncias. Porque as circunstâncias nos enganam, irmãos. Nossos olhos nos pregam peça. Nossos olhos nos enganam. Não podemos nos guiar pelas circunstâncias. Veja, as circunstâncias conduziram Elimeleque e a sua família para longe da terra da promessa do Senhor. Para longe do lugar em que Deus disse que derramaria a sua bênção sobre Israel. Ele olhou para a sua terra, minha terra está em fome. Olhou para Moabe, a Moabe parece uma terra melhor para viver nesse tempo. Vou lá só por um momento. 10 anos. Perdeu sua vida, seus filhos. Não vale a pena. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Se agarre à palavra. O que a palavra de Deus diz, se apegue a isso. Terceiro, a resposta nos tempos de crise não é deixarmos sermos guiados por aquilo que os nossos olhos veem, mas sim pela fé em Deus, pela confiança nas suas promessas e pela obediência na sua palavra. Como dizem as Escrituras, o justo
viverá pela fé. E o profeta que escreveu isso, Abacuque, declara no final do seu livro uma situação de extrema calamidade, aonde o céu não deu chuva, a terra não deu semente, os animais não deram crias, o fruto do ventre morreu, e ele diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor e me exultarei no Deus da minha salvação. A confiança total e irrestrita em Deus é o que nos faz superar os tempos de crise.